Bom dia a todos. Hoje nós temos mais uma sessão do Alumni, que nós temos feito na primeira quarta-feira de cada mês. E hoje nós temos o prazer de contar com o Dr. Alberto Jorge Monteiro, de la Vega, que vai nos falar sobre, que é assistente nosso, conhecido de todos nós aqui, assistente no ICESP, que vai nos falar sobre uma aula sobre tratamento cirúrgico do timoma. Depois será apresentado um caso clínico, seguido por uma breve discussão. Então, eu passo a palavra ao Alberto. Alberto, obrigado aí pelo seu trabalho e passo a palavra a você para a sua apresentação. Eu que agradeço, professor. Obrigado pela apresentação. Bom dia. Hoje eu vou falar sobre tratamento cirúrgico do timoma. É um tema... Sempre que falar de timoma é meio desafiador por conta da raridade do tumor. É um tumor que é difícil a gente encontrar grande evidência na literatura, então a gente vai fazer uma revisão do que tem de melhor na literatura. Então, só um panorama do que vai ser a aula. Eu vou fazer uma breve introdução, falar um pouquinho sobre classificação e estadiamento, falar das modalidades de tratamento cirúrgico, nos casos iniciais e avançados, técnicas minimamente invasivas, uma breve discussão sobre timomectomia e timectomia e sobre tratamento multimodal. Então, os timomas e carcinomas tímicos são tumores malignos do mediastino, né? Eles tendem a ser indolentes, mas podem gerar metástases a distâncias, e são tumores raros, geralmente do mediastino anterior. Mais frequentes na sexta década de vida, sabidamente associados a síndromes paraneoplásicas, sendo a principal miastenia graves. A classificação anatomopatológica é bastante complexa. Trata-se de um grupo heterogêneo de tumores. Aqui a gente vê a classificação dos timomas em timoma tipo A, timoma AB, B1, B2, B3. Tem uma progressão aí de agressividade conforme a evolução dessa classificação. Essa revisão tem sido avaliada pelo ITMIG, né? Então, muito tem se mudado, tem se criado critérios mais específicos para facilitar o trabalho dos patologistas. Em relação ao estadiamento, o que mais se usa até hoje, ou até recentemente, a classificação de Masaoka, foi uma classificação criada lá em 81, baseada somente em 96 casos, mas que está presente aí na maioria dos trabalhos até hoje, né? Ele se baseia no grau de invasão local, né, do tumor. Essa classificação foi alterada em 94 por Koga, né? Então se criou a classificação Masaoka-Koga. E basicamente ela divide em estádio 1, 2, 3 e 4. Estádio 1, aquele tumor que é totalmente encapsulado e não tem invasão da cápsula, nem microscópica. O 2A é quando tem invasão microscópica da cápsula. O estádio 2B é quando tem invasão macroscópica da gordura adjacente ou grosseiramente aderida, mas sem invadir a pleura mediastinal ou pericárdio. Estádio 3, quando tem invasão dos órgãos adjacentes. Estádio 4, quando tem disseminação pleural ou pericárdica. E o 4B, quando tem metástase linfática ou hematogênica. Recentemente, tem se tentado progredir no estadiamento, né? A partir de 2009, a IAUSC e TIMIG têm juntado esforços para criar um sistema TNM que seja efetivo no estadiamento, né? A partir de 2014 foi feita uma proposta para inclusão
e essa classificação TNM é recomendada, então, desde 2017. Ela também se baseia na invasão local, ali no descritor T, né? T1A são tumores totalmente encapsulados, com ou sem invasão da, da gordura mediastinal. O T1B, extensão para a pleura mediastinal. T2, pericárdio. T3, estruturas adjacentes, pulmão, veia bracocefálica, veia cava, parede, nervo frênico, estrutura hilar e vasos pulmonares. E o T4, aorta, grandes vasos, artéria pulmonar, miocárdio, traqueia e esôfago. Foi feito também uma classificação de linfonodos, né? E criado um mapa de estadiamento linfonodal. Em relação ao tratamento cirúrgico, o que se sabe é que a ressecção cirúrgica, a ressecção completa do tumor é o principal tratamento e deve ser sempre o objetivo. A ressecção completa e estadio são os principais fatores associados a bom prognóstico. E tumores suspeitos de timoma nos exames de imagem que sejam ressecáveis, aparentemente ressecáveis, não precisam ser submetidos à biópsia pré-operatória. Então, essa é uma imagem ilustrativa do que seria esse tumor com característica de timoma no mediastino anterior e que não necessitaria aí de uma biópsia pré-operatória. Né? Em relação às vias de acesso, a via clássica é a via aberta, seja por sternotomia, toractomia lateral ou bitoractomia. E cada vez mais tem progredido para vias cirurgia minimamente invasiva, através da vídeo e da robótica. A cirurgia, a via aberta tem se cada vez mais sido reservada para grandes tumores, com suspeita de invasão de estruturas adjacentes, ou naquelas cirurgias em que a gente tem dúvida de que vai conseguir uma margem adequada com a minimamente invasiva. Tecnicamente minimamente invasiva é proposta para os estadios precoces, né, estadio 1, 2, mas também para estadios 3 é possível, desde que haja possibilidade de ressecção, né, por vídeo, por exemplo, invasão do pulmão. E uma discussão que se tem na literatura é qual a extensão ideal dessa ressecção dos pacientes sem miastenia. Né? Seria possível a gente fazer uma ressecção menor do que uma timectomia total? Por exemplo, tirar só o timoma? Então, na timectomia consiste a gente ressecar toda a ressecção do tumor e todo o tecido tímico. Na literatura eles descrevem com outros nomes, como timotimectomia. E a timomectomia, ou timectomia subtotal, seria a ressecção somente do tumor, mantendo o restante do timo. A timectomia total teria a vantagem de tratar já a miastenia. Existem relatos de aparecimento de miastenia anos depois da ressecção do timoma, garantiria uma margem cirúrgica maior e já trataria eventuais outros focos neoplásicos no próprio timo. Em relação à dificuldade da timectomia total, pelas técnicas minimamente invasivas, muitas vezes é difícil a visualização do lado contralateral. Como o acesso geralmente é pela lateral, a visualização
das partes superiores e inferiores do timo do outro lado e do nervo frênico também do outro lado, muitas vezes é complicado. A timomectomia teria uma vantagem de principalmente preservar o tecido tímico, que tem sua função mesmo em adultos, né? Ela é responsável pela maturação aí de linfócitos T. E existe uma dúvida de que pacientes como a idade de acometimento, geralmente é uma idade mais jovem, em torno da quinta, sexta década de vida, se esses pacientes tiverem uma neoplasia no futuro que venha a precisar de transplante de medula, a falta do tecido tímico pode ser um complicador para o sucesso do tratamento. E o principal benefício de tirar só o tumor é evitar de ter que secar o lado contralateral ou muito superior no pescoço, né, avançar a secção. Na literatura tem alguns trabalhos comparando as duas técnicas, né? Eu vou falar esse primeiro, é um estudo fase 2, né, que avaliou pacientes sem astenias, eles foram avaliados em relação a sintomas, foi colhido anticorpo, antireceptor de acetilcolina, tudo para excluir totalmente miastenia. E foram tumores de 3,4 centímetros na média. E quando havia suspeita no intraoperatório, eles mudavam, né, a estratégia e partiam para a timectomia total. Então, 36 pacientes foram submetidos à timomectomia, e aí com uma média de observação de 63 meses, teve uma sobrevida total e uma sobrevida livre de doença de 94% em 5 anos, não houve recorrência do tumor, e houve óbitos aí em decorrência de outras patologias. Outro trabalho aí importante avaliou pacientes com uma SALCA 1 e 2, foi feita uma avaliação por score de propensão no banco de dados japonês. Eles excluíram a timectomia por VATS, por toracotomia, então só comparou pacientes submetidos à esternotomia, né, para a recepção completa do timo. Eles consideraram que, para garantir a recepção completa do tecido tímico, o ideal seria a esternotomia, e esse estudo não viu diferença estatística quanto à recorrência local. Em relação à sobrevida global e sobrevida livre de progressão, também não houve diferença. Esse estudo é um estudo mais recente, publicado esse ano, com dados do banco de dados da ESTS para timo, um total de 498 pacientes, também foram feita uma comparação por score de propensão, ali uma razão de 3:1, no qual 30 pacientes submetidos à timomectomia. Teve vídeo e robótica nos dois grupos, ali depois do pareamento, mais ou menos a mesma quantidade nos dois grupos. Não houve diferença de mortalidade e complicações. Em relação à sobrevida e sobrevida global, depois dos scores de propensão, não foi visto diferença. Quer dizer, depois do score de propensão, não houve diferença. E em relação à sobrevida livre de recorrência, houve uma diferença aí, sendo que o grupo que fez só a timomectomia teve uma pior sobrevida livre de doença, né? Em relação às técnicas minimamente invasivas, cada vez mais a gente tem usado tanto vídeo como robô. Acredito que seja difícil hoje em dia para um paciente com tumor
de pequeno volume, algum de nós cirurgiões indicar uma via aberta para ressecção, né? Isso porque a via minimamente invasiva ela permite que a gente veja adequadamente os campos, né? Tem um acesso bom às estruturas vasculares do mediastino. Aqui nós vemos uma cirurgia por via robótica, em que é possível ver a veia bracocefálica aqui, a veia cava. A literatura tem alguns estudos também comparando tanto o vídeo como o robô com a via aberta. Esse estudo comparou 164 pacientes, também por score de propensão, não viu diferença de sobrevida em 5 anos. Entretanto, os pacientes submetidos à cirurgia robótica tiveram menor tempo de internação e um custo menor também. Isso aqui eles atribuíram principalmente a diminuição dos custos ao menor tempo de internação. Estudo comparando a vídeo com esternotomia, incluiu 2.835 pacientes, também por score de propensão, depois dos scores ficaram 280 pacientes, também sem diferença aí de sobrevida e sobrevida livre de progressão. Em relação aos dados pós-operatórios imediatos, não teve diferença no número de complicações, margens, recorrência, aí mostrando que as técnicas são equiparáveis. Outra meta-análise comparando o vídeo e a beta. Nessa vídeo teve menor tempo de sangramento, menor tempo de internação e drenagem, menor taxa de complicação e também sem diferença, tanto na sobrevida global como na sobrevida livre de progressão. Outra técnica bastante difundida, principalmente na Ásia, no Japão e na China, é o acesso por via subchifoide, tanto por vídeo como por robô, né? Uma das vantagens seria a gente ter um acesso às duas cavidades pleurais, ali aos dois lados, permitir ver a dissecção dos dois nervos frênicos. Né? Esse trabalho apresentou as duas técnicas e comparou dois tipos de acesso diferente por via subchifoide. O do lado esquerdo, ele usando material de vídeo, né, com as duas pinças e a ótica entrando tudo por um acesso só. Do lado direito aqui, a gente vê o acesso por robô, uma pinça da mão esquerda acessando a pleura do lado esquerdo, direito, e pinça da mão direita aqui do lado do tórax esquerdo, acessando a cavidade pleural do lado esquerdo. Bom, e os casos mais avançados, né? Nos casos iniciais a gente sabe que a técnica minimamente invasiva é o melhor e que a ressecção provavelmente é o tratamento necessário. Mas e nos casos avançados? Qual o papel da cirurgia? Né? A gente, olhando aqui os guidelines da NCCN, a gente vê que a cirurgia, mesmo nos casos avançados, ainda tem bastante espaço, né? Principalmente nos tumores localmente avançados e quando tem metástase localizada no tórax, né? Aí, metástases pleurais ou metástases isoladas, por exemplo, no pulmão. Esse é um trabalho já antigo, que eu acho que é sempre interessante de mostrar, porque ele avaliou 1.320 pacientes e foi um trabalho para ver fatores prognósticos. Ele avaliou pacientes de todos os estadios ali. E
o que ele mostrou é que tem uma diferença de sobrevida importante ali nos casos avançados, na timoma 3 e 4, estadio 3 e 4, uma, uma diferença de sobrevida baseada no tipo de ressecção. Então, aqui a gente vê a curva da linha contínua, ela vê, são os pacientes submetidos à ressecção R0. A linha pontilhada mostra os pacientes com ressecção R1 e os pacientes, essa linha mais espessa, os pacientes submetidos à ressecção R2. Então, ou pacientes que não conseguiram ser ressecados. Né? Então, a gente vê que mesmo uma ressecção R1 teria algum benefício ali para os pacientes de mama 3 e 4. Essa diferença entre a ressecção R1 e a R2 diminui um pouquinho no carcinoma tímico. Né? Ela desaparece, na verdade, no carcinoma tímico. Esse é outro estudo que é uma meta-análise, na verdade, que avaliou 13 estudos retrospectivos com 314 pacientes, que ele comparou pacientes que foram submetidos a uma tentativa de ressecção, né, mesmo que ela não resultasse em ressecção completa. O grupo foi um pouco heterogêneo, né, porque o grau de ressecção é difícil de avaliar, mas se considerou o debulk, né, os pacientes que tiveram uma tentativa mesmo de ressecar todo o tumor. E pacientes que foram submetidos somente à biópsia. E hoje uma vantagem em relação à ressecção, da ressecção em relação à biópsia. Né? Isso aqui é o gráfico final, fora esse plot da meta-análise, mostrando uma vantagem aos pacientes que foram submetidos à tentativa de ressecção. Então, sabendo que a ressecção é um fator importante, mesmo em tumores avançados, tumores localmente avançados, a gente vai ter que abrir mão, em alguns momentos, de tratamentos adjuvantes, aí, seja quimio ou radioterapia. Uma dúvida frequente é quando indicar radioterapia adjuvante em tumores totalmente ressecados. Né? Então, se a gente for ver lá nos guidelines, o estadio 2 e 3, frequentemente se recomenda avaliar radioterapia adjuvante. Existe também alguns estudos com radioterapia nesse cenário, mas com regimes diferentes, e esses regimes não são padronizados. Né? Esse estudo avaliou radioterapia adjuvante, né? Foi uma revisão sistemática e meta-análise. Pacientes estadios 2 e 3 que não fizeram quimioterapia, e ele não viu diferença entre pacientes submetidos à radioterapia pós-operatória. Outro trabalho, esse publicado mais recentemente, com 4.000 pacientes, estadios Masalca 2 e 3, mostrou uma melhor sobrevida global para o grupo da radioterapia, sem diferença de sobrevida, e sobrevida livre de doença. Então, lá nos guidelines, sempre eles colocam como considerar a radioterapia nesses pacientes aí, principalmente estadio acima do estadio 2. Os regimes de quimioterapia e radioterapia, e tanto neo como adjuvante, variam muito na literatura. Então, a gente tem que considerar esse tipo de tratamento para tumores grandes, né, localmente avançados e possivelmente ressecáveis. Né? Vou falar um pouquinho da quimioterapia neoadjuvante. Esse trabalho comparativo aí de quimio seguida de cirurgia, comparou quimio seguida de cirurgia com cirurgia como tratamento inicial, um banco de dados de 1.400 pacientes,
que selecionou também por score de propensão, 102 pares. A gente vê aqui que o regime de quimioterapia foi bastante variável aí entre os trabalhos que compuseram esse estudo. E a gente viu que o grupo que submetido à quimioterapia neoadjuvante teve maior perda sanguínea na cirurgia, precisou de mais transfusão de sangue, e a cirurgia teve um tempo mais prolongado. Entretanto, não houve diferença aqui de sobrevida global e sobrevida livre de doença, na comparação dos dois grupos. Esse é um estudo fase 2, que avaliou pacientes submetidos aí à quimio-radioterapia, e tinha um protocolo bem complexo ali, mas ele selecionou 22 pacientes, desistiu antes do início do protocolo. E o que ele mostrou, apesar de 41% de toxicidade 3 e 4, é que, apesar de não ter tido nenhuma resposta patológica completa, em torno de 24% dos pacientes tiveram uma resposta que eles classificaram como quase completa. 77% dos pacientes conseguiram fazer uma ressecção R0 e nenhuma recidiva nesse grupo. Uma sobrevida global em 5 anos de 71%. E apesar da mortalidade aí pós-operatória relativamente alta, né, um grupo pequeno de pacientes, mas a gente vê que a radioterapia tem uma ação ali no tumor e talvez favoreça uma ressecção R0. Apesar de muitas vezes os estimomas aparecerem com estágios avançados e metástases pleurais, e precisarem de tratamento multimodal, a cirurgia ainda tem seu papel, mesmo no tratamento desses implantes pleurais e na recidiva pleural dos timomas ressecados, né? Isso pode ser feito através da ressecção de lesões pleurais visíveis. Muitas vezes é difícil atingir, muitas vezes precisa ser submetido a uma ressecção maior, como pleuropneumonectomia, para tentar ressecar toda a doença visível. Esse estudo avaliou esses pacientes, né, estadio 4, que foram submetidos a tratamento tanto de tumores já avançados ao diagnóstico, como tumores que tiveram recidiva pleural. Desses, 3 pacientes foram submetidos a pleuropneumonectomia e nenhum deles teve recorrência, foram seguidos por 30, 158, 168 dias. Desses 3, 2 foram para tratamento inicial e 1 para tratamento da recidiva. Nesse mesmo trabalho, ele cita outros trabalhos mais antigos, que pacientes foram submetidos a pleuropneumonectomia para o tratamento da doença disseminada pleural. O interessante aqui é que a gente vê pacientes com segmentos longos, aí, de 15 anos, 13 anos, e aí sem evidência de doença. Né? Um número razoável para um paciente com uma doença já avançada, com uma cirurgia grande, né, de grande porte, e que tiveram aí uma sobrevida livre de doença grande. Né? Outro estudo que avaliou também esses pacientes, né, com estadio 4, nesse caso foram 4 pacientes submetidos a pleuropneumonectomia, todos com radioterapia pós-operatória. Não houve mortalidade pós-operatória. E num follow-up de 22 meses aí, 3 dos 4 pacientes sem evidência de doença e um óbito pela doença.
Então, mesmo uma doença avançada e pode se beneficiar dessa ressecção. Uma hipótese desse bom resultado entre aspas, aí da pleuropneumonectomia nesse grupo de pacientes com timoma, seria pacientes geralmente mais jovens, né, do que o paciente, por exemplo, de mesotelioma. Em relação ao futuro, os tumores de timoma, principalmente carcinomas tímicos, eles têm uma grande expressão de PDL1, então são tumores que potencialmente responsíveis aí à imunoterapia. Tem muitos trabalhos em andamento nessa área, né? Também tratamento com terapia-alvo, né? Principalmente aí pembrolizumab, nivolumab e levantinib. Esses estudos são bastante promissores e a gente deve ter mudanças aí nos protocolos de tratamento nos próximos anos. Uma questão importante desse tipo de tratamento nos pacientes com timoma é a toxicidade autoimune, tende a ser alta nesses casos. Então, como mensagem final, a ressecção completa do timoma é o principal fator prognóstico, né? A tentativa de ressecção mesmo nos tumores grandes, mesmo que uma possível ressecção R1, né, tem seu valor, é o principal, deve ser o objetivo do tratamento. O tratamento multimodal é reservado para os casos avançados, né? O tratamento cirúrgico também pode ser usado com eficácia no tratamento da disseminação e da recidiva pleural. Bom, era isso. Muito obrigado. Parabéns, Alberto, pela apresentação. E acho que nós podemos passar para a discussão do caso, por favor. Bom dia, meu nome é Eudes, eu vou apresentar o caso clínico. Bom, nossa paciente é do sexo feminino, tinha 51 anos, e do ponto de vista da história clínica e oncológica dela, ela em agosto de 2020, ela iniciou um quadro de dor torácica esquerda, e ela procurou o pronto-socorro de Barueri. Lá ela fez uma tomografia de tórax que evidenciou uma massa no mediastino anterior, e por isso então veio encaminhada ao HC. Naquela ocasião, ela negava perda ponderal, negava tosse, negava hemoptise, rouquidão, dispneia ou outros sintomas. Então, na nossa avaliação inicial, a principal suspeita diagnóstica foi para timoma. Essa paciente de antecedentes familiares tinha uma mãe que faleceu por esquistossomose, a irmã faleceu aos 25 anos por uma cardiopatia, o outro irmão aos 47 por um infarto agudo do miocárdio, e o pai também faleceu aos 87 anos por conta de um infarto. De antecedentes patológicos da nossa paciente, ela negava hipertensão, nunca teve nenhum episódio isquêmico cardiovascular ou cerebral, ela era portadora de diabetes mellitus tipo 2, foi submetida a uma litotripsia por conta de uma nefrolitíase no passado. Do ponto de vista gestacional, ela teve 3 gestações, uma cesárea e 2 partos normais, e na última realizou laqueadura, e tinha um pós-operatório tardio de catarata em 2019 e amidalectomia aos 25 anos de idade. Essa paciente, ela era ex-tabagista, fez o uso por 15 anos com uma carga tabágica de 15 maços ao ano e fazia o uso de álcool de forma social. Ela tinha um histórico de exposição ocupacional por conta de produção de ouro e fazia o uso de amianto aquecido por 5 anos com uma carga de trabalho de aproximadamente 8 horas por dia. Fazia o uso apenas de glifage para diabetes e analgésicos simples por conta dessa dor que iniciou lá em agosto. Ela, além disso, apresentava na nossa avaliação inicial um status clínico de um KPS de 90 e um ECOG 1. Ela foi, então, submetida à avaliação complementar, tendo feito uma tomografia de tórax em novembro do ano passado, no qual
mostrou uma massa expansiva no mediastino, se localizando mais para a mediana esquerda, e não havia planos de clivagem evidente com a aorta. Os senhores podem ver a tomografia. Bom, após essa avaliação inicial, foi indicada a biópsia percutânea transtorácica para ela, que foi realizada em dezembro, que os achados morfológicos e imunistoquímicos vieram compatíveis com timoma. E esses são os marcadores imunistoquímicos que vieram positivo. Ela foi, então, discutida em reunião do Tumor Board por apresentar um status clínico favorável, como eu já tinha citado, um KPS de 90 e um ECOG de 1, foi optado por iniciar a neoadjuvância para ela. Foi feito 4 ciclos de cisplatina, doxorubicina e ciclofosfamida, e após esse tratamento neoadjuvante foi reavaliado do ponto de vista clínico e estadiamento tumoral. Ela manteve clinicamente um KPS de 90 e um ECOG de 1. Foi então solicitado uma nova tomografia em abril desse ano, que veio uma redução da massa no mediastino anterior de 11 centímetros prévio para aproximadamente 6,5 centímetros, como os senhores podem ver na tomografia. Foi prosseguida, então, a avaliação com PET com glicose marcada em abril de 2021, no qual ele também mostrou uma redução da massa de cerca de 10 centímetros para 7,5 centímetros, e teve uma redução também na captação nesse PET, reduzindo um SUV prévio de 5,6 para 2,9. Bom, essa paciente seguiu com avaliação cardiovascular, sendo solicitado o ecocardiograma sem anormalidades importantes em válvulas e nas câmaras cardíacas, e ela tinha uma fração de ejeção de 63%. Fez ainda a espirometria, no qual ela tinha uma capacidade vital forçada do predito de 74%, um VF1 de 77% e um Tifanot de 104%. Ela foi, então, indicado a ressecção cirúrgica pela resposta neoadjuvante e por conta do status clínico que se manteve favorável. Na cirurgia, foi inicialmente identificado nessa imagem que os senhores estão vendo que ela tinha implantes secundários na pleura parietal. Além disso, era uma massa grande, que estava aderida aos grandes vasos, não tinha plano de clivagem ao pericárdio, e foi identificado também lesões secundárias na pleura visceral, na parietal e na cúpula diafragmática. Nessa imagem, os senhores veem a ressecção de parte do pericárdio com a massa tumoral mais posteriormente. Nessa imagem, depois da ressecção do pericárdio, em que mostra que o coração ficou praticamente desnudado. Nessa imagem, como eu falei, haviam implantes na cúpula diafragmática, foi necessário fazer a ressecção parcial da cúpula e foi feita a reconstrução com PDS, como os senhores veem nessa imagem. Essa imagem foi a parte da ressecção da pleurectomia visceral, foi realizado no pulmão à esquerda, e nessa imagem os senhores veem que foi feito a reconstrução do pericárdio com o pericárdio bovino. Além disso, a via de acesso, que eu não mencionei anteriormente, foi uma toracotomia
aberto à esquerda. No anatomopatológico, após a cirurgia, confirmou se tratar de um timoma, no qual era uma lesão de aproximadamente 7 centímetros. Histologicamente era misto, mas com predomínio do componente B2. Havia comprometimento neoplásico do parênquima do time e o tecido adiposo mediastinal. Tinha invasão angiolinfática presente, perineural também, e apresentou margens cirúrgicas comprometidas. O estadiamento patológico concluiu se tratar de um timoma massa oca 4A. O pericárdio havia infiltração, o diafragma também havia infiltração tumoral, a pleura diafragmática ressecada também havia, a pleura parietal e também a pleura visceral, todos esses tecidos estavam comprometidos. Como eu já citei, os achados morfológicos e imunohistoquímicas vieram compatíveis com o timoma com predomínio de componente B2. Essa paciente, ela evoluiu bem no pós-operatório, foi retirada, ela ficou com 2 drenos, um mais anteriorizado e outro mais posterior, foi retirado o anterior no segundo pós-operatório e no quarto o posterior. Ela apresentou no pós-operatório apenas rouquidão, não teve nenhuma outra intercorrência clínica e recebeu alta do serviço no 7º pós-operatório. Essa radiografia foi a última que ela realizou na internação. Esse era o caso, muito obrigado. Obrigado, Eudes, parabéns, foi bem objetivo. Uma dúvida que eu tenho e que não sei se a gente consegue responder pelo tipo de casuística, que a casuística é muito distinta, é da necessidade de reconstrução de pericárdio num caso como esse, né, em que ele não se fez ressecção pulmonar. Realmente tenho dúvida. Muitas vezes a gente faz pericardiectomia por motivos A ou B e não reconstrói o pericárdio, quando não existe ressecção pulmonar associada, né? Diferente se houvesse uma pneumectomia, por exemplo, que aí acho que teria grande chance de torção. Na medida que isso não ocorre, as pericardiectomias são realizadas sem reconstrução de pericárdio. Eu de fato, sim, a sensação que eu tenho é que isso não seria necessário, mas eu não sei, talvez a gente não tenha um dado na literatura, até pela raridade, pelos casos que são distintos, para chegar a alguma conclusão realmente, sei lá, precisa ou não precisa, né? Acho que é só um comentário por experiência pessoal, que eu acho, sei lá, minha tendência é de não ter reconstruído o pericárdio. Não que eu acho que atrapalhe, a não ser que seja hermético. Se for hermético, a gente já conversou isso em outras reuniões, do risco de fazer um derrame e fazer um tamponamento, né? Então, se for reconstruir, tem que deixar com bastante frestas, entre aspas, para que não haja o risco de tamponamento, né? Por coleta de líquido.